Fala pessoal, tranquilo? Tranquilo, gente, tranquilo. Rapaz, que tá frio hoje, meu. Nossa, ó. Tá frio. Aqui no laboratório tá marcando 18 graus. São exatamente aí 11 horas da manhã. Uau, essa quarta-feira, tá certo? De férias. Estamos em férias. O professor está em férias. Mas está fazendo o que ele gosta, tá? Falando de biologia. Tá? Não entro em férias na biologia. Você acha que a gente vai entrar em férias aquilo que a gente gosta? Eu tenho prazer em falar em biologia, tá certo? Gosto de ministrar aquele conhecimento básico aos meus queridos alunos. Então, eu estou de férias e ao mesmo tempo não estou. Biologia está no sangue. No sangue. Gente, muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito de algo muito interessante. Faz parte da fisiologia do nosso corpo, do nosso organismo, da complexa máquina humana. Maravilhosa máquina humana. Eu sempre falo para meus alunos, sempre falo. Estar vivo é um milagre. O nosso corpo estar vivo é um milagre. Tal pela sua complexidade anatômica, fisiológica, sistemática e tudo mais. Não é verdade? São os resultados de uma evolução durante milhões de anos. Tá? Então, pessoal, nós estamos aí lidando com essa máquina humana maravilhosa e hoje nós vamos falar a respeito de cascata. Ah, professor, isso é cascata. Não é mentira, não. Cascata não é um tom de mentira, tá certo? Nós vamos falar a respeito de cascata de coagulação. Eventos de coagulação sanguínea. Ok? Nós vamos falar a respeito de hemostasia do nosso corpo. Mas para que isso aconteça, vamos começar desde o início. Desde o início. Quer ver? Veja bem, olha só o que o seu professor vai fazer. Vê se você não passou por essa situação ou já viu alguém assim. Bom, vamos dizer que estou fazendo uma atividade em casa, lavando uma louça, ou costurando, ou fazendo alguma coisa, ou as meninas fazendo uma unha, e de repente, uma lanceta, e de repente, um álcool gel, e de repente isso aconteça. Tá certo? Lavando uma louça, por exemplo. Olha lá. Ai! Nossa! Caramba! Cortei o dedo, meu pai do céu! O que eu faço agora? Hemorragia tremenda! Olha, nossa, mano! Hemorragia, o que eu faço? Existem alguns alunos, existem algumas pessoas que imediatamente a isso apertam o tecido lesado. É lógico que é um corte superficial. Eu fiz com uma lancetinha. E na sequência, como verdadeiros vampiros, no meio de palavrões, no meio de palavras de angústia, o que eu faço da minha vida? Eu cortei o dedo, furei o dedo, de repente, e coloca aqui, e chupa o sangue, e aperta, e chupa o sangue. Quando você está fazendo isso, o seu corpo fala assim, mas peraí, pô. Peraí, o meu dono tá me atrapalhando, tá atrapalhando o meu serviço fisiológico de coagulação. Esse Zé Mané tá colocando, ou a Zé Mané, tá colocando esse dedo na boca, apertando e chupando o seu próprio sangue como um vampiro evoluído, contemporâneo. Mas não é assim que funciona. Alguém avisa esse cara aí que não é assim que funciona esse Zé Mané, tá? Quanto mais aperta, coloca o dedo na boca e vai praguejando, não tem sorte na vida e tudo mais. Não é assim, você está atrapalhando o sistema de coagulação sanguínea, você está atrapalhando a hemostasia, você está atrapalhando a cascata de eventos que vai terminar com a redinha de fibrina e seu coágulo. Certo? Mas professor, então o que eu faço? O que você faz? Leva, obviamente, em água corrente, tá? Coloca o algodãozinho e comprime levemente. Pronto. Solução. E nesse intermediário tempo,
a redinha de fibrina e os eventos vão sendo realizados e obviamente vai chegar uma hora que o tampão é feito, o coágulo é realizado e a hemorragia ela é finalizada. Dedo na boca, apertando, xingando o que eu faço da minha vida. Não é assim que funciona, ok? Então, em cima desse teatro que o seu professor fez, em cima desse teatro todo, a gente vai explicar como ocorre o sistema de coagulação. A hemostasia, a cascata de eventos. Ok? Ó, aí, parou. Para que o drama todo? Mas muito bem, pessoal. Vamos ao que interessa, então. Hemostasia, então, seria o cessamento de perda de sangue de um vaso danificado. Quando eu furei aqui, pessoal, o meu vaso sanguíneo, ou os vasos foram danificados, o tecido foi lesado. O tecido foi lesado. Tá certo? Né? E coagulação sanguínea nada mais é que uma sequência complexa de reações químicas que termina com a formação do coágulo na rede de fibrina. Todo esse aparato de hemostasia é altamente complexo, pessoal, altamente complexo, com fatores de coagulação, tá certo? Nós temos aí o plano principal, o foco principal nos trombócitos ou plaquetas que vão fazer todo esse fenômeno do nosso corpo, essa fisiologia fantástica do nosso corpo, que é a coagulação, a formação do coágulo. Coagulação é a formação do coágulo para tampar o tampão. E outra coisa, gente, em todos os mamíferos acontecem a mesma coisa, através dos fatores de coagulação, ok? Nosso cabelo, tá? Mas vamos lá então, gente, como é que acontece? Quando o professor furou o dedo, na medida que o professor furou, o tecido lesado ele começa a se contrair. É a vasoconstrição. Começa a se contrair. Olha como o nosso corpo é inteligente, ó, rasgou o tecido, começa a se contrair, se contrair, se contrair. Tá certo? Existe então a contração do tecido lesado. Ótimo, ótimo. É a vasoconstrição. Ao mesmo tempo, o que acontece? Existe uma aglomeração de plaquetas, né? Ou também chamado de trombócitos, que é a parte sólida do sangue. Lembrando que trombócitos ou plaquetas não são células, são fragmentos de células, tá? Dos elementos figurados. O que acontece? Ficam ao redor desse trauma, ao redor do tecido lesado. Então o primeiro passo seria o quê? Seria a constrição, contração do tecido lesado aonde foi o trauma. Segundo, as plaquetas ficam ao redor do dedo, onde foi obviamente o tecido lesado, para começar a agir. Tá certo? E como é que começa a agir? Através da formação das enzimas. As enzimas importantes na formação do coágulo na redinha de fibrina, do tampão da rede de fibrina. E quando a gente fala isso, pessoal, a gente fala em quê? Em enzimas importantes, solúveis e não solúveis. Então você tem lá a tromboplastina, ou tromboquinase, é complicado, a protrombina e a trombina, o fibrinogênio e a fibrina, que vai formar então a redinha, que vai formar o coágulo ou tampão de coagulação. Nossa, professor, eu vou ter que guardar todos esses nomes do fenômeno? Sim. Existe uma sequência de eventos aí. Existe a participação de cálcio, existe a participação, por exemplo, da vitamina K no processo, tá certo? Tudo isso fazendo com que essa redinha seja feita no final de tudo, das contas, ok? Então, enquanto você está berrando, você está chorando, enquanto você está praguejando, que não tem sorte na vida, chupando o seu dedo e tal, tudo isso está prestes a realizar, só que você não deixa, e seu corpo reclama. Então vamos lá, ao redor do trauma, como o professor falou, existe a vasoconstrição, a contração do tecido lesado cortado, o trauma. As plaquetinhas ficam ao redor desse trauma, desse corte, propriamente dito, né? Para começar a liberar as primeiras enzimas. Nós temos aí a tromboplastina, da origem dos trombócitos ou plaquetinhas. Lembrando, gente, que no sangue nós temos os glóbulos vermelhos, que são células sanguíneas, os eritrócitos, tá certo? E nos elementos figurados nós temos quem, pessoal? Tá certo? Nós temos os elementos figurados, obviamente, que nem eu falei agora, seria os glóbulos vermelhos,
as plaquetinhas e os glóbulos brancos. E na parte líquida do sangue nós temos o plasma sanguíneo. Essa é a divisão do sangue, né? Então nós temos o plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, a parte sólida, que são os elementos figurados, que são o quê? Células sanguíneas, glóbulo vermelho, os eritrócitos e glóbulos brancos, os leucócitos, tem vários nomes, né? Leucócito. E também nós temos os fragmentos de células sanguíneas, que são as plaquetinhas, que ficam tudo na parte sólida dos elementos figurados. Ok? Então os trombócitos que ficam ao redor do trauma começam a liberar essa primeira enzima chamada de tromboplastina ou tromboquinase. Enzima 1. A tromboplastina ou tromboquinase, o que vai acontecer? Ela vai agir em cima de uma segunda enzima, tá certo? Chamada de protrombina. A protrombina, onde existe aí a participação do cálcio no processo. E a protrombina, ela é fabricada pelo fígado. Olha que interessante, o fígado entra na jogada, tá bom? Então a primeira enzima a tromboplastina, ou tromboquinase, que é a primeira enzima. A segunda enzima, que seria então a protrombina, fabricada pelo fígado, onde a participação também do cálcio na jogada. E a vitamina K. Okay? O que acontece? Agindo em cima da protrombina, né, a tromboplastina, ela vai estimular a protrombina a produzir uma terceira enzima, a trombina. Protrombina age em cima a tromboplastina, age em cima da protrombina, originando a trombina. Faz um pouco de confusão, presta atenção. A protrombina, pessoal, tá certo? Essa protrombina, ela pode receber um outro nome muito interessante, que seria chamado de fibriofermento. O fibriofermento, que seria protrombina. A protrombina vai agir em cima de uma quarta enzima chamada de fibrinogênio, que existe lá no plasma do sangue, parte líquida do sangue, tá certo? Né? Esse fibrinogênio vai originar então a outra e última enzima chamada de fibrina. As fibras de fibrina na fibrina, tá certo? A fibrina vai produzir as fibras de fibrina para formar, por último, a rede em cima do trauma. Uma redinha, tá certo? De fibras formada pela fibrina, por essa enzima, totalmente insolúvel, ela é insolúvel, para formar a redinha de fibrina. E formando a redinha de fibrina, o que acontece? Ela não deixa passar os elementos figurados. O glóbulo vermelho fica preso, as plaquetas ficam presinhas ali também que existem, os glóbulos brancos ficam presos, formando um verdadeiro tampão, um coágulo, fazendo com que a vazão de sangue ela diminua e cessa. Caramba, professor, então existe todo um complexo para isso? Existe todo um complexo para isso. Ok? Então, para a formação da hemostasia, que seria a cascata desses eventos, existem as enzimas. Quantas enzimas são no processo? A tromboplastina, tromboquinase, primeira. A protrombina, segunda. A trombina, que é a terceira. A trombina gira em cima do fibrinogênio e fibrina. 5 enzimas importantes aí para a formação da rede de fibrina. Agora, o lance dessas enzimas, elas serem solúvel, e outra coisa, não esqueça que enzima são proteínas, tá certo? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Isso a gente estudou quando a gente viu aquela parte de compostos orgânicos. Não esqueça disso, ó, Enem, é o vestibular. Ok? Então vamos lá direitinho, então, em cima dessas 5 enzimas. Quem é que libera a tromboplastina e tromboquinase para o início da cascata de eventos? Os trombócitos, as plaquetinhas que ficam ao redor do vaso lesado, do tecido lesado. A tromboplastina ou tromboquinase, ela vai agir em cima da protrombina, enzima produzida pelo fígado, tá certo? Com auxílio de cálcio e tudo mais, e vitamina K. A protrombina vai originar então a trombina. Recebe um outro nome muito interessante que a gente dificilmente escuta, mas pode pintar lá, né? É o fibriofermento. Em cima da fibrina, então, é formadinha, ela vai agir em cima do fibrinogênio, a quarta enzima. O fibrinogênio, que existe no plasma sanguíneo, com auxílio do cálcio também, vai produzir a última, a quinta, a fibrina,
para a formação das fibras de fibrina e depois, posteriormente, a redinha de fibrina para evitar a vazão dos elementos figurados, fazendo um tampão, um coágulo que vai parar isso. Vai parar isso o quê? A vazão de sangue. Nossa, professor, que interessante isso, né? Então, enquanto eu estou chorando, estou berrando, estou fazendo tudo aquele escândalo, tá certo? Na verdade, o verdadeiro escândalo na fisiologia, o seu corpo quer trabalhar e você não deixa, tudo isso está acontecendo. Professor, quanto tempo demora esse? Mais ou menos de 2 minutos, a mais ou menos uns 2 até 8 minutos, chega até as 10 minutos às vezes, tá certo? Mas geralmente, quando a gente faz o teste de TS, o teste de sangria no lóbulo da orelha, aquele teste que a gente faz em laboratório, aquele teste que eu já fiz aqui nas aulinhas do YouTube, né? É um teste feito antes de pequenas, médias e grandes cirurgias, porque o médico vai cortar você, vai costurar você, vai furar você, ele quer saber quanto tempo a formação da rede de fibrina é feita, né? Nós temos um prazo médio ali de 4, 3 minutos, tá certo? Para todo esse evento acontecer. A cascata de eventos, a hemostasia, tá certo? A formação do coágulo em cima da redinha de fibrina, as fibras da fibrina. Então tudo isso acontece? Tudo isso acontece. Que interessante. Eu juro, professor, que nunca mais vou cortar meu dedo de forma, é lógico, de forma superficial. É que eu brinco às vezes na sala dela. O cara sofreu um acidente e perdeu o braço está no chão, cortado. O cara não vai ficar apertando o braço dele, o toco de braço dele, para ver, obviamente, esperar, obviamente, a formação do coágulo, a rede de fibrina. Não tem cabimento isso, né, gente? Vocês são sensatos, vocês são inteligentes. Ok? Beleza? Então essas são as enzimas que agem. Tá? Existe aí a formação dessa rede de fibrina que tem um tempo mais ou menos estipulado, né? A hemostasia é importante para a formação, para parar de sair sangue sozinho. O corpo é inteligente, deixa ele trabalhar. E tudo isso que o professor falou é muito importante cair em vestibular e Enem também. Beleza? Ok? Pode ver, ó. Acabou. Ó. Acabou. Cessou. Ok? E minha aula cessa aqui também agora. Ok? Um abraço, pessoal. Tudo de bom, hein? Olha o frio hoje, hein? E as férias acabando. Meu pai do céu, férias do... Bom, vamos lá. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau.